Web Rádio. Segunda-feira, 23 horas, dia 10 de fevereiro, com muita chuva. Crianças, usem guarda-chuva, escafandro, snorkel, máscara de mergulho. Tá embaçado. Uma nova versão do croque, pé de pato. Croque flutua, é bom. É bom, é bom, é bom. Oh, eu sou adepto. Eu também. Acho feio pra caralho, mas beleza. Mais uma edição do programa Guitar Heroes, episódio número 2, temporada 2020. Esse programa tem o apoio da VGTech, da Guerra Guitars, os nossos divulgadores aí pelo Brasil e mundo afora, Guitar RJ, Guitar Date RJ, Concepção Guitarra, tem mais coisas vindo. Dia 13, Sesc Santos, temos o Guitarra Santistas com Mauro Hector, Alexandre Blanc e o mestre Jedi de todos nós, Mozart Mello. Dia 13 no Sesc Pompeia, aqui em São Paulo, se não tiver tudo alagado, temos o show do Quarteto Croma com Heraldo Parman, Alexandre Spiga, Alexandre De Iorio e Igor De Bruin, comemorando 20 anos. Uau. Bacana, né? Tem muito mais coisa pra ver. Apresentação: Alexandre Bastos, Marcelo Fengler. How? E o nosso convidado de hoje, o Assustador. Aquele que é conhecido como The Horseman. Vandré Bombom. André Bombom. Na área, prazer estar aqui, uma honra. Honra, toda minha. Você ter aceito o convite. Muito bom estar com vocês. Hoje aí. a gente vai falar de guitarra de 6 cordas, 7 cordas, 8 cordas, 14, 16, 22. Humbucking. Eu tô só acompanhando essa treta aí. Eu não falo mais nada, eu já desisti, já desencanei, não adianta. Não adianta. É que você tá na minoria, cara. Não adianta, bicho. Tá bom. Mas o Gary Moore usava extrato 62 com single coil. Eu me lembro de ver ele com uma Les Paul também, algumas vezes, se eu não me engano. Tá bom, Marcelo, você já ganhou o jogo. Você quer que eu fale isso? Tô falando. Então, pronto, você já ganhou. Eu tenho uma vaga lembrança, assim, de ver uma capa de um disco, assim, que tinha uma Les Paul na capa. Eu vou te dar umas 4 Les Paul. Uma junto da outra, assim, pra você tocar por aí. Tá bom? Pra aquele modelo do Kiss 3 hambúrguer. Exatamente. Umas 4 de 3 humbuckers, só pra você ficar feliz. Aquela do Peter Frampton. Isso. Bom, estamos aqui hoje com o nosso convidado Vandré The Horseman Nascimento, guitarrista da Mad Gator, guitarrista do Maestra, Do Rustin Beer. Beer. Tributo ao Megadeth. Oi? Que é o Tributo ao Megadeth. Tributo ao Megadeth. E tem um projeto com meu filho chamado Battle of the 80 Strings, né? Projeto Batalha das com- 8 cordas com meu filho. Isso aí Júnior é muito Nascimento. legal, já vi uns vídeos disso aí no Face. A gente pega alguns clássicos do rock, algumas coisas mais atuais também. Adapta pra 8 cordas fazer uma bagunça generalizada com 8 cordas. Eu não sei nem Pau no tocar com gato. 6. Se eu olho pra 8, eu falo, escuta, o que é isso aí? Então, ele é o primeiro dos guitarristas que já vieram aqui que toca com esses instrumentos de multicordas, vamos dizer assim. Exatamente. O que muda na pegada, a estrutura musical? O que você tem que fazer para se adaptar a tocar numa guitarra dessa? Eu acho que musicalmente é o lance da tessitura, né? Você tem 2 cordas mais graves, né? Na afinação padrão, Si, Fá sustenido. Eu uso meio tom abaixo, cara, 8 cordas ainda meio tom abaixo. Então tem o Si bemol, Fá natural. O lance para os acordes fica sensacional, né? A briga com o baixista é grande, porque você já entra você já entra Na onda dele. na mesma na praia altura do cara, dele, é. então já dá uma embaçada. Mas a adaptação, pra mim, né, foi bem traumática, da 6 para 7. Da 7 para 8 foi bem tranquilo, que eu já sabia qual que era a porrada que eu ia tomar, né? Sim. Porque tem aquela coisa, imagina, você vai fazer um misão, aí você tem aquele lance de, mano, você não acha o misão não, no começo, você faz qualquer coisa menos o misão, mas é costume e
Essa mão mudou também, que eu toco com a mão aberta. Tocava, né? E, meu, é uma tábua de passar roupa aquele braço, né? Então, ao invés de tocar com a mão aberta, eu tive que mudar, meio Paul Gilbert, que ele toca com a mão meio assim, né? Aí, meu, tem calos inusitados na mão, mas... de ficar raspando, de né? raspar. Porque aí não tem como, tem que mudar um pouco, principalmente essa estrutura aqui, né? De abafar, crianças. porque você não tem o alcance inteiro, né? Das 6 cordas, você só É, encostou apoia a mão, e já era. era. Aí aqui não, a pilotagem é um pouco diferente. Aqui muda um pouco, né? Todo mundo tem aquela coisa tradicional, né? De botar o dedão meio que atrás do dedo 2, assim, aquela posição mais clássica, né? Já não dá pra fazer, porque você já não alcança lá em cima, né? O dedão já fica meio, né? Tudo. Você tem que deixar ele meio deitado. Muda um pouco. Anatomicamente, você tem que Anatomicamente. fazer Isso aqui, né? Vocês não estão vendo, mas a gente tá mais ou menos... Tem que mudar a posição aqui, não pode ser isso. Muda um pouco. Deixa ele meio deitado, assim. essa guitarra também, lógico, eu não aguento a piada. Tem que fazer uma piada. Lá vem. Tenha uma guitarra de 7 ou de 8 cordas, principalmente nesses dias chuvosos em São Paulo, que você pode desmontar o braço e usar como remo. Pode. Eu tenho uma brincadeira com a oitava corda, que eu uso 0,85. Eu digo que dá pra rebocar um porta-aviões. Pô. Tá vendo? Eu tive uma Universe de 7 cordas. 7. Já achava o braço daquilo uma coisa gigantesca. De 8 cordas eu nem consigo imaginar o que é. Cara, eu peguei uma guitarra eu dessa tive lá. uma Universe, aquela que aparece no clipe Y do Dream Theater, aquela verde. Eu tive uma dessas. Ela é preta com captador E verde. verde limão, os dots Isso, profundos e isso, tal. isso. E eu tive uma RG 1527, uma Prestige. Cara, eu nunca me achei naquelas guitarras. É mesmo? Nunca, cara. Aí eu olhava aquele negócio, aquele troço, inclusive o cordamento era difícil na época. Tinha que usar 0,11, vir encordoando da sétima pra baixo. Quando chegava lá na segunda corda, você põe uma mizinha 0,9 e pronto, resolve o Então, problema. isso aí era uma coisa que eu ia comentar sobre isso. Vocês se lembram, a gente fala do Michael Angelo, né? Opa! Lembra que ele gravou um disco que chamava Nitro? Que tinha um cara que cantava super, hiper agudo, assim. Era a banda dele, né? Era a banda. Ele usava uma guitarra de 7 cordas, que ele, em vez de usar a corda grave, ele usava uma corda mais aguda, usava um Lá, pra fazer aquele som que fura o tímpano, agudo pra caramba. Pois é, bicho, eu nunca entendi aquele truque. Eu sempre achava que ele tava usando algum tipo de pitch, alguma modulação. Então, não era. Eu vi uma vez uma entrevista ele falando que ele usava uma guitarra de 6 com uma corda mais aguda que é afinada em Lá, pra dar aquele bend. Nem pensar, já que a corda deve ter uma tensão absurda, né? Se o cara der um bend na Quem fazia isso é o Rusty Cooley. Ele usa aquela guitarra dele acenada, né? De 8 cordas, então ele usava uma pra baixo e outra pra cima. Aí ficava um Lá e o Cisão, né? A guitarra de... Só louco, né? Doente. E esses instrumentos você tem usado também nos seus projetos, no Mad Gate, nessas coisas, tá usando tudo? Eu já uso Ibanez há algum tempo, né? Hoje eu sou artista Ibanez, né? Então não posso nem usar outra guitarra, lógico, né? E, pô, eu, ao contrário do Ale, eu me achei nas guitarras. Eu tinha uma outra guitarra na época, você deve lembrar, e precisei vender essa guitarra. E a Ibanez, cara, até já contei isso, essa história, era a minha última opção, assim. Eu não curtia o design, sei lá, alguma coisa não me agradava nela. E eu vendi essa guitarra, era uma Parker Fly. Uma Parker Fly legal de pra fibra caramba uma essa fibra guitarra. de fibra de de carbono. Meu, era uma senhora guitarra. E precisei vender essa guitarra. Meu, eu passei por todas as guitarras para achar um braço que fosse naquela mesma onda. E a Aldenira me zoa, ela falou assim que eu pago com a língua, né? Que eu não gostava da guitarra, meu. E quando eu falei, puta, só falta essa, meu. Testei todas as guitarras do planeta, peguei a guitarra, meu, vesti a guitarra. Falei, agora já era, agora fiquei. E aí, desde então, já são 17 anos usando Ibanez. 16 anos usando Ibanez. E agora oficialmente desde 2017 artista oficial Ibanez. Artista oficial Ibanez. Agora você também é artista da Seymour Duncan, né? Da Lane, da Seymour Duncan, da Groove Gear. E você tá usando JB? JB. Você se adaptou com esse captador? Eu gosto deles porque ele é muito... Tem até uma guitarra do Mick Thompson, né? Que é do guitarrista do Slipknot. Eu uso, né? Os ativos. O sistema ativo. E ele mesmo lançou um outro modelo que era sem ser captação ativa e era o JB, né?
E fazendo um comparativo entre os dois, é muito próximo, assim. Ele é um pouco menos de ganho, mas puta, é que equipamento não tem aquele que é o melhor nem que é o pior. Tem aquele que te agrada mais ou que te agrada menos, né? Eu nunca me dei bem com nenhum captador da Seymour Duncan, por incrível que pareça. Eu já experimentei vários, tive aquele do George Lynch, lá o Screaming Demon, JB eu nunca comprei, mas eu já tive guitarras que vieram com JB, que eu acabei trocando depois, porque eu sempre achei que era um captador que ele tem um agudo estridente pra caramba, assim, né? Tem que domar a fé. Ele é meio complicado. Eu já sentia isso numa época que eu tive uma Ibanez do Steve Vai, que vinha com os de margem lá, o Evolution. Eles eu achava estridente pra caramba, eu achava muito aberto. Assim. A questão aí do Seymour, de Mars e tal, eu particularmente eu já tive guitarra com de Mars, eu não gostei. Eu sou super fã de Mars. Cara, eu acho ele tem uma projeção de agudo que não me agrada, mesmo single coils. Eu acho que mais agudo do que precisa, mas isso é uma opinião minha. Por isso eu gosto muito do Seymour, que ele dá uma fechada. Até nessa onda dessa treta sadia do humbucking versus single, que a gente fica fazendo piada o tempo inteiro, pra mim, pelo menos, o humbucking, eu não me adapto mais com o humbucking, é lógico, se tiver uma guitarra, se eu quiser colocar um humbucking, eu uso, tanto é que eu tenho uma tele com humbucking. Mas o que me desagrada no humbucking é que ele morde uma frequência que só tem no single coil. Né? Na realidade não tem um que é melhor que o outro. Eu gosto de ouvir, não de tocar com single coil, de ouvir. Eu acho um captador super nítido. Né? O que eu sinto falta dele é de peso, de corpo. Né? Não dá pra falta do bacon. Isso, da gordura, tal. Não dá pra você falar que você vai ligar uma extrato com single coil e você vai tirar o som do Metallica, que você não vai, cara. Você entendeu? Até porque são outras coisas. Exato. Que os caras usam. Eu sinto falta daquele sustain, sabe? Aquela pancada que entendeu? É isso que aquela coisa nervosa, né? Exatamente. E eu não sou fã daquele single, aquele que é nem humbucking, nem P90? Não. P90 eu gosto. Esses stacks. Stack, isso. Que tem aquele tipo Hot Rays, não sei o quê. Porque aquilo lá pra mim não é. Mas o Hot Rays não é um stack, tá? O Hot Rays não é um stack. Ele é um humbucking mesmo, só que em formato de ciclo. Você tá falando assim como o HS3, né? Que era, agora o Malmsteen tá na Seymour também. Isso. Como o Marcelo. O Vandré tá como um artista Seymour, ele também pode falar isso. O stack nada mais é do que duas bobinas, mas uma em cima da outra. O HS3. É o HS3. Acho que o primeiro que saiu de todos esses foi o HS3, que é do Malmsteen. Então ele tem uma coloração diferente. O stack, um single stack, ele tem uma coloração diferente de um single, de um humbucking em formato single. Tem uma coloração diferente. Mas por exemplo, a gente tava falando do JB. Sim. Eu tive aquele JB Júnior. Que ele não é nem um single coil, ele fica no meio em cima do muro ali. Meio barro, meio tijolo. Mas vamos falar de outras coisas. Vamos falar como é que tá a escola lá. A gente acabou de mudar também de espaço, eu tô morto, né? A gente ainda nem terminou de montar a escola no espaço novo. Mas estamos aí caminhando desde 2012, a gente tem escola, foi no Jabaquara, agora a gente tinha mudado para Água Funda, continuamos na Água Funda ali que é do lado do zoológico, perto da Music Show, só que num espaço mais legal. Mais amplo, um espaço mais amplo, mais interessante. É tipo um complexo, né, artístico na verdade, né? Lá tem aula do escola de música só. Quais os instrumentos você tem lá? Por enquanto só guitarra. Só guitarra mesmo. Mas tem o lance com a minha esposa, que ela dá aula de dança também, né? Eu já vi. É uma escola de guitarra e de dança. Um espaço multiartístico, vamos dizer assim. Mas a ideia é ampliar, lógico, logo mais ter aula de baixo. Principalmente os instrumentos de banda, né? Teclado, bateria, baixo, bateria. Vandré, duas curiosidades. Manda. Primeira delas, você foi durante muitos anos professor de uma das escolas mais renomadas do Brasil. Sim. Que é o Souza Lima.
E aí chega um momento que nada é eterno, que você tem que mudar o ciclo. E resolveu empreender com a sua própria escola, com a sua própria metodologia e etc. Primeira pergunta sobre isso. É difícil empreender no Brasil? É difícil porque você paga muito imposto, você paga um monte de coisa. Só para você legalizar a escola, puta, é um baita trampo, né? Então acho que o empreendedor, ele acaba, sei lá, muitos deles morrendo na praia, que o cara sai de um trampo de 15, 20 anos, pega aquela graninha que ele juntou, vou empreender. Aí o cara abre lá o seu negócio, e aí, só o que o cara paga de imposto por ano, Jesus Cristo. E a burocracia para abrir um negócio também. A burocracia, só para abrir, meu Deus do céu, é uma encrenca. É imposto disso, é nome, é registro, e é não sei o que, etc, etc. Alvará, é uma burocracia. Até pra gente não encher o saco. Tipo, o cara tem uma escola de música, faz barulho 8 horas da noite, mas porra, é uma escola de música. Você tem ideia da burocracia? Quando era no Jabaquara, você conheceu lá. Sim. Você lembra? Tinha uma avenida principal e uma ruazinha do lado. A porta de entrada da escola era naquela ruazinha de lado ali, não era na avenida. É uma esquina. Ali eu não pude abrir a escola ali legalmente por estar numa rua que é estritamente residencial. E do lado da escola tinha vários comércios, assim. Então, se a frente da casa fosse registrada na avenida, podia ter. E aqui não, vai entender, né? Então... Coisas de Brasília. Aí foi aí que a gente, vamos fazer o quê? Vamos pra Água Funda. A gente saiu de lá pra outro lugar. Segunda curiosidade, né? E aí eu e o Marcelo, a gente vai fazendo as intervenções quando for necessário. É o segundo ano que você vai pra NAMM. Segundo ano. Pra NAMM Show, né? Como é a experiência acho que pra todos, né? Não vale só pra um, acho que vai pra todos. Do músico brasileiro que tem contato com um nicho de mercado, com feiras especializadas no Brasil, sair desse contexto e viajar como um artista oficial de uma marca, ou mesmo um artista apoiado por uma determinada marca ou por determinadas marcas, para ir num negócio tão enorme, 1000 vezes enorme ou até mais, como a NAMM Show em Anaheim. Vamos lá. Então começa assim, a estrutura física da coisa, né? Não sei se a galera vai lembrar, né? Muitos aí que estão ouvindo a gente já passou pela Music Show, não, pela anterior, a Expo Music. Expo Music. Naquela época áurea, que eram os 3 pavilhões lá no Center Norte. Lembra isso? Que era gigante. Agora dobra isso por 5. O prédio principal da NAMM são 4 para cima, 1 para baixo. E aí tem a área de áudio, que aí são mais 4 pro outro lado. E aí fora, diversos eventos rolando, muita gente top tocando. Bom, eu acho que é uma experiência, acho que todo músico, né, independente de se for guitarra, baixo, sei lá, qualquer instrumento, todos os instrumentos, e canto, e áudio, tem que passar por lá, porque tem muita coisa que os caras lançam lá que, não vai chegar aqui. Pelo valor, pelo dólar, já cai tudo naquela coisa que a gente tá falando, dos impostos, etc. Ou até pelo nicho de mercado mesmo. Exatamente. E eu acho que é uma experiência, cara, é única. Fui 2 vezes, as 2 foram completamente diferentes, tá? Apesar de estar indo pro mesmo lugar, né? Rolam várias situações, assim, onde você conversa diretamente com o CEO da marca XYZ, enfim, vai que vai. Os artistas que a gente... Lembra você pegar, o Peace of Mind, Iron Maiden, você abria lá o encarte do disco e tal, e você tá na NAMM, você tá vendo o Nico, assim, sua frente, né, cara? É um acesso aos grandes artistas que é surreal, assim. Você vê, Steve Morse passa pra um lado, Steve Vai passa pro outro, Satriani, Petrucci. E esses caras são acessíveis? Você consegue conversar com eles e tal? São muito mais gente boa do que muita gente imagina, né? Os caras são super... o Frank Gambale, se bem que o Frank Gambale é quase
mora aqui no Brasil já, né? Ele vem direto todo ano. Mas você para pra conversar, que nem eu conheci o Richard Fortus, que é o guitarrista do Guns N' Roses. Cara, o cara parecia nós, assim, e aí, como é que tá? Família vai bem, sabe? Coisa assim, você fala, como assim o cara... Não tem aquele nesse naipe de estrelismo. Não. Que essa coisa do tiete, aquela coisa de correr atrás do artista e tal, é muito brasileiro isso, né? A gente gosta disso, de puta, imagina, quem não gostaria de dar um abraço no Slash, no Malmsteen e tal, e trocar aquela ideia. E lá é comum, assim, passa Chris Broderick pra um lado, passa essa galera da nova geração, né, Tocinho a Base, e, todo mundo com um sorrisão no rosto e atendendo todo mundo, sem pressa, sem aquele estresse. Fala, puta, é outro mundo mesmo. Marcelão, continua o papo. Tá, então, uma coisa que eu queria saber, assim, a gente tava comparando com a antiga Expo Music, né? Uhum. Duas coisas que me irritavam profundamente na Expo Music era aquela barulheira infernal, porque tem um cara tocando um negócio de um lado, a 2 metros tem um outro cara tocando um outro troço que não tem nada a ver, e fica aquela soma de música, mas que acaba virando um barulho, né? E você não poder mexer nos equipamentos, porque você chegava lá e falava, puta, essa guitarra é demais. Você não podia pegar, você só podia ver. E não, você pode chegar e pegar no instrumento, tocar, testar um pedalzinho, uma coisa assim. Sim, tem essa abertura aí. Tanto é que agora, né, em janeiro, eu passei por uma que foi engraçada, assim, que eu tava falando num stand de violão, não vou me lembrar a marca, que é uma marca que nunca vi na minha vida. E peguei o violão, falei, porra, super bem acabado, lindo o violão. E comecei ali a fazer uns acordes e tal. E aí, como eu tava com o pessoal da Barra Music, eu falei, dá uma sacada no valor desse. Eu olhei o valor do violão, $35 mil. Putz! Bicho, é tipo assim, olha o acesso que você tem, tá lá. Tipo assim, não fica o cara te olhando pra ver o que você tá fazendo. Não, tá lá disponível. Peguei a guitarra do Steve Vai, a nova, né? Essa Gen nova. Que Pia, é né? Pia. E aí, tudo você acessa e sai mexendo. Tem o lançamento lá da Zoom, G11. Ela é um computador praticamente, com telinha de touch, o caramba, e você vai lá e sai fuçando e, não fica ninguém te olhando. Em relação ao barulho, a parte de bateria é a zona, assim, é uma barulheira, igual que é o pior, né, que, é gigante, assim, o espaço da bateria. No normal da gente ali, né, nas cordas, guitarra, baixo, etc, é barulhento, né, porque sempre tem algum show acontecendo, mas afinal, existe... está numa feira de música, né? Mas existe, pelo menos o que eu percebi, assim, um respeito, assim, o cara do lado não vai zoar o cara que tá fazendo um workshop ali. Por exemplo, eu vi Victor Wooten tocar com o pessoal ali, não vou lembrar o nome dos caras, e do lado tinha o stand da Boss, e o cara ali, tipo, já se preparando para quando terminasse o show do Victor, ele começar a tocar. Deixar bem isso claro, é legal, que né? Eu tava falando da questão do barulho que tinha na Expo Music antiga, né? O que eu senti era meio assim, falta de respeito. Sim. E uma competição para ver quem toca mais notas no menor espaço possível. Porque era só... E alto, e aí o outro ligava mais alto, e aí ficava aquela coisa, cara, que você ficava louco. Você encontrava até um amigo e você não falava, você falava com o cara, oi, o cara não entendia o que você estava falando. Isso que era esquisito. Lá não é assim. É alto, como diz o Ale, não, claro, você tá uma numa feira de música, então tá todo mundo testando coisas e tal. Mas essa onda do fone, um monte de equipamento eletrônico, tudo tem fone, todo mundo fazia uns standzinhos com um foninho pra você poder testar. Então isso já é um outro patamar, aliviava, assim, né? Já aliviava bem, assim. E quando tava rolando algum som ao vivo também, os caras tinham essa de, não vou botar tão alto pra não atrapalhar o outro. Claro. Né? Então é muito diferente nesse sentido, assim. Né? Cada um fazendo, cada um fazendo o seu trabalho sem atrapalhar o outro. Tem umas jams, né? Eu vi uma lá do Steve Morse com mais uma galera lá tocando. Steve Morse, Paul Gilbert. Isso. E o que você testou lá que você achou sensacional? Você falou, puta, esse eu queria.
Puta, aí eu vou... Tudo. Dá vontade de trazer tudo mesmo, assim. Principalmente as coisas que a gente tem certeza que não vem pra cá. Tinha uma RGD, que é igual a minha, aquela azul que vocês curtem, né? Só que de 7 cordas, headstock invertido. É sensacional aquela guitarra. Eu queria ter trazido ela pra mim. Mas, tem muita coisa, assim, ó, os lançamentos da Moe, legais pra caramba. G11, legal pra caramba. Você chegou a tocar nela? Na G11? Então, como eu tava de suporte pro pessoal da Barra Music, então eu tava gravando, né? Que eu tô com eles agora, né? Inclusive agora eu sou membro. No próximo ano a gente vai de novo. E eu vou ser um dos apresentadores da equipe da Barra Music. Sensacional. Né? E aí eu tava dando suporte, então eu acabei não testando muita coisa, mas eu de H, assim, em alguns momentos das transmissões lá, eu testei os captadores da Fishman, eu testei a Moe e fiz um som na Laney, né? Então foi os 3 únicos momentos assim onde eu toquei mesmo, né? O resto foi mais apresentando coisa, né? Aí tem aquele, acho que é Lionheart que chama, que é um amplo da Laney que é legal pra caramba, cara. Ele é mais vintage, né? Ixi, ele parece aquele mesa bug que o Andy Timmons usa, assim. Eu vi um que era meio azul, assim. É o Transatlântico, talvez. Não, da Laney mesmo, que eu vi, ele tinha uma cobertura azul. Como é que chama aquele amplo? Não sei se é Ironheart, O Ironheart ele acende vermelho, assim. Não, era um que era mais coisa mais vintage, assim, um combo, né? Com uns botãozinhos na frente. Não vou lembrar o nome. Que amplo sensacional, cara. Pô, eu sempre gostei de Laney, cara. Eu tive alguns. É um ampli legal. Pra mim funciona bem, porque ele é o meio termo entre o Marshall e o Fender, não é? Mesmo aquele... Eu tive um pequenininho, aquele VC30, parece um Vox. Que era um amplizinho super valente, assim. Fez várias gigs com aquilo lá. E tem até um de transistor, que é aqui que você tem um transistorizado, não é? Eu tenho um híbrido. Híbrido. Tem um TF200, é uma série antiga já. É legal esse amplo. É legal, aguenta. Ele é o meu quebra-galho, assim, né? Pra fazer gig por aí, quando dá pra fazer gig com amp, eu prefiro levar ele do que um amp valvulado. Então, o Laney, eu acho ele um ampli mais... Os que eu peguei pela frente, assim, eu gostei mais do que os Marshall. Porque Marshall, pra mim, assim, tem uns 3 ou 4 que eu morro de amores, assim, mas a grande maioria eu não gosto. Principalmente esses transistorizados. Tem esses, como é que chama? JCM 2000. JCM 2000 não dá, né? Tem cara, gente que gosta. Eu, particularmente... É um amplificador chato, cara. Tinha um lá no Ivan, cara, que era... DSL. Cara, que tinha 735 botões, assim, você ficava olhando, cara, puta, como é que funciona essa porra? 4 canais, chavinha pra cada. Bicho, até você achar o som naquele troço já acabou o ensaio. Pois é. E essa minha relação com a Laney também é de 1000 anos, assim, da época que eu entrei no Souza Lima, na minha sala tinha um VC50. Então, desde lá. Bem honesto, bem legal, né? Uma curiosidade. Outra. Revista especializada. A gente vai deixar para o próximo bloco. Só faltam 2 minutos para a gente encerrar o primeiro bloco, mas aí já volta. Segundo bloco já emenda esse assunto, porque o segundo bloco a gente sempre faz assunto espinhoso, né? Para variar. E começa sempre uma treta. Ou não. Revista especializada, como é que é o mercado da NAM? Você responde no próximo bloco. Programa Guitar Heroes volta já. Chega de bunda music, WhatsApp 11 982 916790. Se você tem Apple, baixa o aplicativo na Apple Store. Se você tem Android, baixe no Google Play, chat em nossa página ao vivo, que a gente sempre tá falando alguma bobagem ou a gente tá dormindo. Programa Guitar Heroes volta já. Estamos de volta às 23 horas e 34 minutos da segunda-feira chuvosa em São Paulo. Programa Guitar Heroes, esse programa tem o apoio da VGTech Audio, Guerra Guitars, os nossos divulgadores aí pelo Brasil afora, Guitar Date RJ e Concepção Guitarra com Vandré, The Horseman Bombom.
Nascimento. Segundo bloco, assuntos espinhosos. No final do primeiro bloco eu fiz uma pergunta. Como é que é o mercado de revista especializado dentro da NAM? Como é que é a parada, André? Bom, aí você diz em relação a... Tudo. Revista especializada, guitarra, baixo, teclado, áudio, tecnologia... Lá ainda tem a Guitar Player, Guitar World. Tem ainda muitas revistas. Tem bastante coisa. Tinha até um setor lá onde você, pegava várias edições lá grátis e tal. É isso aí que... Mas eu acho que o lance mesmo, cara, tá tudo... A NAM tem um aplicativo para smartphone e tal, onde você acompanha absolutamente tudo lá. Em real time? Em real time. Então você vê toda a programação, quem vai tocar, quem tá na feira, quem... Não tá. Tipo isso. O cara foi almoçar, você já tá sabendo. Já vê tudo. Então, o lance da revista impressa mesmo, acho que virou mais item de colecionador, vamos dizer assim, né? Até no Brasil tá todo mundo curte. Migrando pro digital. Mas o pessoal né? lá curte. Até curte, mas você vê lá que a galera não tirava muito, assim. Não era todo mundo que ia lá e se interessava em pegar coisa pra ler, porque você já tem tudo no smartphone. Então você quer saber quem que tá na Lame agora. Vai lá, tá lá. Quais são os novos lançamentos da Zoom? Tá no aplicativo. Assim vai, né? Mas dá pra perceber que ainda eles têm uma certa paixão, assim, por ter a mídia impressa. Sim, tem. Né? Tanto é que pode pegar edições antigas de forma gratuita. Uhum. Esse é o grande foco da questão. Não é querer parecer saudosista. Mas a gente, tanto eu como o Marcelo e vários outros caras, inclusive você, que passaram por aqui, os amigos, né? Uhum. Gente que a gente não conhece pessoalmente, que virou amigo, né? Por causa dessa coisa maluca que a gente tem pela guitarra, que é inexplicável muitas vezes. Assim, a gente tem um certo... Claro, tem essa tecnologia hoje, o mundo mudou, existe essa demanda, os desejos mudaram, etc, etc. Mas a gente sente falta da revista especializada, principalmente aqui no Brasil, né? Um dos nossos convidados ano passado, o Wanderson Bersani, ele falou exatamente sobre isso. A gente tem uma revista especializada no Brasil, é virtual. Que bom que temos essa revista, foi a única que sobrou. Uhum. Por um outro lado, também é difícil porque não tem a mídia especializada. Quantas vezes eu e o Marcelo a gente já não recebeu inbox ou respondemos comentários a respeito da falta de publicação especializada no Brasil, publicação impressa. Uhum. Né? E parece que o norte-americano ainda tem essa cultura. O norte-americano, estou falando num en passant, porque nós estamos falando da NAM, mas o europeu também tem, o asiático também tem. Tanto é que ainda tem a guitarra Young Guitar, tem a Total Guitar na Grã-Bretanha e a Guitarra Magazine, que é uma revista italiana super bem conceituada. Eu ainda acho que tem a The Guitarist, que é uma revista britânica também, né? E claro, nos Estados Unidos nós temos Guitar World, Guitar Player e a Guitar World, né, que são as maiores aí. Já na Ásia a gente tem a Young Guitar, né? Eu acho que essas grandes, assim, elas dificilmente vão sair de cena, porque elas trazem um monte de novidade, né? De quem tá fazendo sucesso, os lançamentos do momento e tal. Então acho que essas grandes é difícil saírem de cena, mas mesmo essas revistas assim, grandes, outro dia, por coincidência, eu não compro uma revista de guitarra há muitos anos. Por coincidência, peguei uma Guitar World na mão de uns 2 meses atrás, e grande parte do conteúdo dela está online. Então, por exemplo, você está vendo uma lição lá do fulano, lá o cara está passando isso aqui, mas você pode ouvir aquela lição online também. Tal. Tem essa interação, né? Tem essa interação do físico com o online, né? Num ponto é melhor, porque antigamente você via a lição lá do cara, mas você não ouvia. Agora você consegue ouvir como é que é, né? Essa é a tendência, não tem como, cara. O mundo tá entrando pra essa coisa da web mesmo, não tem jeito.
aquela coisa, né? O mundo mudou, você tem que se adaptar. Se você não se adaptar, você fica que nem fora. Vamos fazer um paralelo com a Teodoro Sampaio, lembra como era antigamente? Nossa. Era ponte, a gente ia pra lá. Era a nossa televisão de cachorro, né? A gente ia pra lá se divertir, falar, conversar com pessoas. Semana passada eu dei uma passada por lá. É triste, né? Eu passei lá há pouco tempo também. Tem pouquíssimas lojas. Porque tá todo mundo vendendo na internet, né? Então, queira ou não, a gente tá indo pra esse caminho, né? Então, eu passei na Teodoro há um mês atrás, cara, e fiquei saudosista, porque era uma coisa, é totalmente diferente hoje em dia. E grande parte das lojas que eu vi, tirando assim, tem alguns amigos que têm loja na Teodoro Sampaio, são lojas que têm equipamentos realmente muito legais, mas a grande maioria era equipamento vagabundo, vendendo aqueles violão cor-de-rosa, aquelas coisas que parecia coisa da Estação da Luz, né, bicho? E uns preços totalmente fora da realidade, assim. Eu tava até comentando com a Lê. Eu vi um Politune lá da TC Eletrônica por 900 pau. Você fala, bicho, você... Surreal, né? Opa! Cara, não precisa ir na Teodoro, né? Na região onde eu moro, tem algumas lojas de música e tal. E, naquela coisa do... Puta, vou fazer a gig, estourou a corda na hora de ajeitar as coisas, você tem que sair correndo para comprar alguma coisa de urgência. Seja lá o que for. E aí, por curiosidade, em uma dessas lojas eu entrei, acho que eu ia comprar palheta. Eu queria uma palheta diferente e só tinha lá. E eu queria testar aquela palheta. Eu fui comprar a palheta primeiro porque já veio um preço lá na altura. Eu olhava pra palheta assim, você não vale tudo isso. Eu paguei R$8 na palheta, que eu sei que lá fora é 50 centavos de dólar. Mas tudo bem, não vou ficar criando caso. Aí tinha o Polytune, mas na versão de clipe. Sei. Da TC. Aí, por curiosidade, eu sou alucinado por esses clipezinhos, né? Eu tenho um verdadeiro fetiche por afinador e não sei porquê. Vai saber. Eu tenho vários afinadores em casa. E aí, por curiosidade, né? Vi aquilo lá, TC Electronics, Polyclip. Falei, aí como surge o Commission Company? Então, lá fora ele custa quase o preço do pedal, né? É caro esse afinador. Então, bicho, na hora que eu perguntei o preço, eu olhei pro vendedor e falei, é sério que você tá me falando isso aí? Jura? 500 pau, bicho, um negócio de clipe. Falei, é sério que você tá me cobrando isso aí? Pergunta, a guitarra vem de brinde? Falei, escuta, você tá me cobrando o mesmo preço do Polyclip? Você tá me cobrando o mesmo preço do Polytune? Como assim, bicho? Eu vi por 900, cara. O cara falou, eu fiquei... Você sabe quando acontece o negócio? Você fica sem reação, cara. Você não consegue nem xingar o cara, você fica parado. É tipo assim, quando você dá aquela topada com o dedinho no armário. Você fica parado assim, bicho, você não sabe o que você fala. Você vai aqui. Bicho, eu virei pro vendedor e falei, cara, é sério que você tá me cobrando 500 pau? Não, você sabe que é TC. Não, eu sei, eu conheço a marca. Mas 500 pau no afinador de clipe? Peraí, eu tenho meus 2 Planet Waves lá, que eu morro de amores com aqueles afinadores. E eu não paguei, acho que nem R$80 na época. 500 pau, bicho. Com 500 pau eu compro 2 Pit Black, coloco na minha pedaleira e tá pronto o negócio, né? Enfim, são os preços surreais que a gente tem no Brasil. E a gente sempre comenta entre a gente o seguinte: você quer saber quanto o equipamento vai chegar no Brasil? Pega lá o preço dele em dólar e acrescenta um 0. Pronto, é o que vai chegar. Né? Aqui. E acredito que lá na NAM você viu equipamento que nem vai chegar no Brasil, até mesmo em acessório, que custa, lá para eles, custa baratinho. Claro que o custo de vida deles é diferente, as oportunidades que eles têm são diferentes, mas que não vai chegar aqui no Brasil. Jamais. Bom, vamos a assuntos espinhosos. Pra valer. Final do ano passado,
o último episódio da temporada 2019 aqui, a gente teve o Regis Tadeu como nosso convidado, depoimentos de vários guitarristas falando sobre a falácia da indústria guitarrística, que são os vídeos fake guitar vídeos. E parece que essa coisa ainda está perdurando, não sei o porquê. Razões. O Marcelo, ele adora aquele som plim, plim, limpinho. Eu? Você acha que eu vou perder a piada? Ele adora aquele som plim. Porra, bicho, eu já falo, eu não gosto. Deixa eu ficar quieto. Não fala, começou, fala. Eu falo, porra, bicho, eu já meto o pau no John Mayer, porque eu não gosto daquele somzinho. Cadê o veneno do negócio? Eu gosto de som plim plim, mano. E o Vandré é o bastião. O arauto, né? Do som from hell. Total. De 7, 8 cordas. Deita duas guitarras de 8 e começa a tocar ali. Eu falo, como é que é esse negócio aí, bicho? O Marcelo também olha e fala, os dois ficam com medo, assim, não quero chegar perto dele, não. Né? Não, eu não consigo imaginar como é que é. Como é que você começou com o negócio de two hands? De onde veio isso? Boa, vamos lá. Cara, em 99, 2001 eu... Olha os caras entregando a idade. Tipo assim, eu tô novão. Sei. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, que minha filha mais velha tem 26 anos. Bom, então voltando lá. E aí eu tocava numa banda chamada Victoria, né, do meu querido amigo Jean Nastrini. E a gente eu tirei uma onda do Nastrini falando que a gente fazia uma versão econômica do Monster of Rock, que era o Monster of Poços, né, que o Jean, ele que promovia. Sim. Lá, levava Angra, Xamã, foi uma galera tocar lá. Levou o Quaquá. E a gente abria esses shows e tal, vamos lá. E aí, num desses shows, aquele calor do momento e tal, eu tirei a guitarra, botei no chão e fiquei tocando como se fosse piano. Fiquei tocando. Mas, bicho, sério, era um Mi menor. Si, Mi, Sol. Mano, mas uma concentração absurda, assim, eu nem piscava ali com a guitarra no chão, fazendo aquele... E aí, consegui lembrar da escala de Sol maior, de fazer as notas ali do lado. Quando eu saí daquele transe, aquele momento maneiro, cara, neguinho invadiu o palco, e fizeram uma roda em mim, esse cara é muito louco. Eu falei, mano, esse negócio aí dá pé, né? E aí eu comecei a estudar os outros dedos, fazendo as escalas, comecei com as velhas e queridas pentatônicas, sei lá, capô harmônico de Sol maior, Lá menor, Mi menor, fazendo as mesmas digitações. Mas isso aí foi tudo por Forgotten Rules. Total. Tá, mas foi tudo assim, você falou, não, eu vou pegar e vou adaptar para duas mãos, ou você teve assim, por exemplo, uma influência, o Stanley Jordan? Não, porque aquela época, cara, não tinha internet, né? Se tinha, eu não tinha grana pra ter tudo internet. Na unha mesmo, foi na unha. Certo. Que nem, por exemplo, pra você ter ideia, uma das maiores decepções da minha vida foi o Sweep. Que eu não sei paletar alternado. Então eu nunca consegui fazer aquilo. E como eu não tinha acesso a nada, tinha um amigo meu que tinha umas videoaulas, né? Porque isso eu tô falando há 25 Não entrega idade, bicho, não entrega idade. E aí, eu não conseguia fazer aquele paletado alternado. E falei, se eu fizer isso aqui, dá certo. E começou a dar certo. Aí, tempo depois, eu entrei no Souza Lima e vi o workshop do Frank Gambale. Falei, porra, mano, o cara já faz o bagulho, ó. E já tem até nome a técnica, né? Que é o tal do sweep. Eu fazia do meu jeito lá. E eu ainda tocava que nem o Marty Friedman. Era o contrário. Imagina fazer o arpejo com a palheta invertida. Puta negócio bizarro. Mas enfim, eu fazia. Mas foi tudo meio que na unha, assim. Que nem as maiores influências que eu tive. Sempre foi, Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden. Os caras não são os caras do tapping, né? E eu comecei a fazer aquilo e muito tempo depois eu soube do Marcinho Eiras que fazia isso. Aí conheci por intermédio do Marcinho o Stanley Jordan. Aí eu comecei a estudar outras coisas também, né? E aí meu amigo companheiro de maestra, né, o José Cardillo, ele botou lenha na fogueira e me deu um livro de piano para estudar. E aí desde então eu estudo por ele. O Ferdinand Meyer, né? Tem vários, né? Eu lembro que um dos caras que ou até sim, pode ser até quem seja injusto, mas um dos caras que
que vieram já pro Brasil, não tem jeito. Instituto Geriátrico, o programa Guitar Heroes apresenta. O Sidney Carvalho foi um dos caras que gravou uma videoaula pela MPO. Ele tava ele tinha chego recentemente do GIT e tal, tava falando. Ele estudou com a Jennifer, né? O lance do Two Hands Technique e tal. E sugeria um livro chamado Microcosmos, do Bela Bartok, que é um livro para técnica de piano, tal, das duas mãos, tal, e ele estudava ali para criando a independência. Depois veio o Theo do Portrait, fez uma outra videoaula tocando umas coisas da Enya. Não, isso eu não vi. Né? Enfim, teve vários caras que investiram nessa área do Two Hands Technique. Tinha um cara chamado Marco Agni. Eu não tô tão ruim assim de memória, né? Que ele fazia o Two Hands Technique, mas com violão. Um cara mineiro aí. Depois ele fez um disco super legal e sumiu. Nunca mais se ouviu falar do cara. Inclusive, já que você tocou no Sidney, encontrei com ele na NAN e falei só pra ele que muito tempo depois eu conheci um brother que tinha videoaula de todo mundo, né? Aí foi onde eu aprendi as tríades lá que o Malmsteen usa, pra paletar umas coisas com as aulas do Paul Gilbert. E falei pro Sidney que, eu aprendi bastante coisa com essa videoaula dele. Depois no final dos anos 90, começo dos anos 2000, Sidney reeditou a videoaula dele pela editora Jazz, que virou a editora HPM, que era HMP, desculpa, que era a editora da revista Cover Guitarra, tal. Ele fez lá enfim, reeditou a aula, né? E esse lance do touch technique, ou two hand stepping, ou enfim, não é um negócio relativamente novo. Não. Diante do Van Halen, tem um maluquinho lá, que acho que é esse que você falou, né? Cara do violão? O cara do violão, que já fazia. Mas isso já tem um registro, né? Tem algumas peças do Segovia que já são adaptadas para duas mãos. Como é que é o cara? Do Tárrega também, tem algumas peças que são adaptadas para duas mãos. O Steve Hackett usou isso também. Opa! Bem antes do Van Halen. Muito, bem antes do Van Halen. Tem um cara que chama Harvey Mandel? Não, Mindel. Harvey Mindel. É um estrateiro, bluseiro, lá, né? Que é um ilustre desconhecido. Você já deve ter. Quem aqui já não leu aquela Guitar Player You Can Mask It, né? Que naquela edição o Vernon Reed estava surgindo, né? Era um cara que também já usava o tapping e tal. E, aí veio nosso amigo Edivan, Titio Edivan. Na verdade ele popularizou, né? Ele popularizou. Mas tem um amigo que a gente curte muito, né? Que é o Steve Lynch, né? Que ensina. Então, esse cara foi o primeiro. Porque assim, eu tinha visto o Van Halen fazendo com um dedo só. Só aquele negócio, né? O primeiro cara que eu vi que fazia assim, que abria mesmo a mão, fazendo um negócio diferente, foi o Steve Lynch. Depois pintou aquele cara daquela banda Night Ranger lá, como é que chamava? Brad Gillis e Jeff o Watts. Jeff Watts. Que ele usava aquele negócio de 8 dedos e tal. Mas ainda assim... Tinha o TJ Helmerich também. Também. Tocava junto com o Brett Garcia, né? Mas ainda assim, eu acho que o primeiro que eu vi que era sofisticado mesmo, diferente e tal, foi o Stan Jordan, que ele fazia duas coisas independentes. Porque assim, você vê as frases do Steve Lynch, você vê do que a gente falou agora, do Jeff Watson e tal, é um monte de nota numa corda só, né? Ele faz um lick tudo numa corda. Agora assim, o cara fazer um walking bass aqui, um acorde aqui diferente. Porque o Stanley Jordan é uma coisa pianística, tem até coisas dele estudando, que ele tá ao piano, fazendo um harmona e improvisando na guitarra. E às vezes ao contrário, fazendo a harmona na guitarra e improvisando no piano. E aí ele trouxe tudo isso pro instrumento solo. Então, você que é um estudioso dessa técnica aí, além de ter é bem complexo estudar isso, né? O instrumento também tem que estar bem preparado para isso, né? Tem um instrumento de corda baixa, um braço plano, já não vai servir aquela extrato com raio 7,5, né? Para fazer isso, né? Tem que ser, você não usa corda baixa?
Eu ultra tenho que baixo. aguentar Ela plana, não é? Né? Eu Então. até brinco com a galera falando que as cordas da minha guitarra passam por baixo do traste, né? De tão Mas baixinho é porque que é. você tá tocando, né? E eu assumo em rede nacional, mundial, né? Estamos na internet, que eu tenho mão de alface. Então, meu, a minha pegada é muito leve. Até ele fala, pô, você palheta que nem homem esse bagulho. Puta, não consigo. É muito piada leve. Não é minha, não. A piada é do Michel. A piada do Michel. Mesmo paletando, assim, meu, a minha pegada é muito leve. Então, corda alta, meu, não vem. Não sai nada. Tem que ser, meu, só toco com minhas guitarras mesmo. E rola o inverso. A galera não consegue tocar na minha guitarra. Que a galera que tem uma pegada mais forte vai trastejar tudo. Tipo a mão britadeira, né? É, Não tipo vai. um amigo meu que é uma britadeira, uma metralhadora na Eu? palheta. É lógico. Eu não. Ah lá, Marcelo, não. Marcelo usa palheta 2.0, cara. Meu Deus do céu. Parece Tá uma certo. bigorna quando a palheta cai. É sério, bicho. Outro dia eu fui limpar minhas coisas, eu tenho uma palheta dele. E aí Caiu essa- a palheta fez assim, tum, no quarto. Eu falei, meu... E aí a coisa foi tomando corpo, né? Eu comecei lá com o meu Mi menor, fui fazendo minhas loucuras até o dia que eu experimentei fazer umas dobras na mesma guitarra. E aí quando é uníssono, ainda vai. Mas quando você abre terça, quinta, mano, vira uma zona. Foi aí onde surgiu a coisa das duas guitarras, né? E aí eu já tinha visto o Marcinho, já conhecia o Stanley Jordan. Aí eu fui na fonte, né? Ver como é que os caras fazem e tal. Se bem que o Stanley Jordan, ele tem um lance nas duas primeiras cordas, ele afina diferente. Sim, a né? afinação dele é diferente. Pra ficar tudo padrão, né? Afinação em quartas. Ele deve ser igual ao Tom Coelho, né? Ele afina em As dó duas e fá, primeiras, né? Ele põe um dó e um fá, né? Pra ficar tudo... Pra ficar tudo, né? Ficar padrão, né? E aí, fui pra essa coisa das duas guitarras, né? Uma no pedestal, como eles tocam. E agora, a última vai ser esse lance com a Ibanez Double Neck, né? Que aí, trazer as duas pro mesmo instrumento e vamos ver o que bicho vai Os dar. caras são tudo malucos. E é um projeto que ainda não sei se vai dar certo, vamos ver se vai funcionar. Que ela, apesar de ser uma double neck, continua sendo duas guitarras, né? Saem 2 jacks, 2 cabos dela para 2 setups diferentes e tal. Tem que usar 2 amplos. 2 amplos, tudo em Por dobro. isso que eu gosto de braço 725. Bom, senhores, estamos chegando ao final de mais um Guitar Heroes. Vandré, muito obrigado pela presença. É uma honra você ter aceito o nosso convite. Falar dessa coisa da Nan, dessa coisa maluca que é tocar com duas mãos, etc. As curiosidades, empreendedorismo e tal. Uma honra mesmo. Os projetos Medgator, Maestra, Rustin Beer, aulas. E o Battle of the 8 Strings com meu filho, na guitarra também de 8 cordas. E a escola. Aulas para entender essa coisa maluca do Two Hands Technique. Procure Vandré Nascimento nas suas redes sociais, Instagram, Facebook. Chat ao vivo na página. Referências 1000, procure-nos nas redes sociais. Teve uma galera aí que pediu referências quando a gente faz uma entrevista. A gente fala aqui, mas a galera às vezes não tem tempo de pegar as referências. Dá uma procurada nas redes sociais. A galera que é entrevistada, eles vão ter um prazer enorme em responder. E é isso, senhores. Programa Guitar Heroes mais uma vez acabando. Eu não vou falar isso aí, não. Deixa pra lá. Marcelo já ganhou a temporada 2020. Tó, vai, leva logo. Não, vamos ver quem vem pela frente, assim, entendeu? Os entrevistados. Tá? Ah, só tem rambuqueiro, bicho. Eu sou uma minoria. Tá certo. Só que você aprendeu a tocar numa Stratocaster. Não, eu aprendi a tocar numa Giannini Stratosonic. É extrato, não é? Parece uma Strato, não é bem uma Strato. Lembra? Denorex. E aí dá tempo de falar só um negocinho? Isso, Claro, fala né? dos seus apoiadores e tal. Não era isso que eu ia dizer, mas tudo bem, né? Se for falar Já de emenda. todo mundo, é mó galera. Porque o lance, assim, todo mundo fala dessa coisa do endorsement e tal, mas isso meio que deu aquela banalizada. Então, galera que está estudando, estudem música e lancem o seu trabalho antes de querer um patrocínio ou outro. Porque tá tudo assim, a galera começa a estudar, eu já quero... Eu fechei algumas parcerias que já divulguei nessas semanas. Choveu de mensagem, como é que você faz para chegar nisso? Trabalho. Então, lancem, Esse estudem assunto me música cansa. e façam o seu trabalho que a coisa acontece. Não adianta colocar o carro em frente aos bois. Tudo tem um caminho a seguir que é o correto, né?
E aí os apoiadores, vamos lá, Zodiac, né, que faz as alavancas, Laney, Ibanez, Seymour Duncan, Groove Gear, Edifier, Barra Music, ixi, é tanta gente que é embaçado, Solés, Gucci, Rox Stage, Nordic Speakers e falta um, como é que é o nome deles agora, pra lembrar, que é tanto Seymour, nome, né? Mano, não, já falei da Seymour, é do AF70 Pedalboards. E é isso, gente. Grande abraço. Até a próxima segunda-feira. Lembrando, amanhã, ou hoje, mais conhecido como hoje, temos o nosso compadre Guto Vig no Country Guitar Music Show BR, ou Country Guitar BR Radio Show, falando mais de guitarras, tá bom? Abraço, gente. Até a próxima segunda. Tchau. Tchau. Valeu.